tudo bem? Seja bem-vindo ao Varela Torres, o seu momento jurídico. No programa de hoje, vamos conversar a respeito de um tema que é pouco divulgado, a arbitragem nos contratos de compra e venda de imóvel, um tema de direito imobiliário. Para isso, temos como convidado especial o Dr. Jarbas Moreira Júnior, que está conosco em nosso programa pela primeira vez, né, Dr. Jarbas? É verdade, Dr. Flávio. Muito obrigado pelo convite e fico muito satisfeito em participar do programa. Temos aqui diversas dúvidas aqui dos nossos telespectadores que nos enviam, né? Querendo saber o que é essa arbitragem, como é que funciona, a cláusula compromissal, né? E a primeira pergunta que eu tenho aqui para você é o seguinte: o que é arbitragem no nosso ordenamento jurídico? A arbitragem foi instituída no Brasil com a intenção de desafogar o judiciário nas questões, nos conflitos entre as partes. Nos contratos imobiliários, a arbitragem é muito utilizada pelos empreendedores por intermédio da cláusula compromissória, onde no contrato de promessa de compra e venda, as partes acabam elegendo a arbitragem como sendo um canal, digamos assim, de uma via de solução dos conflitos que porventura existam decorrentes daquele contrato de compra e venda. Na prática, como é que funciona? As partes escolhem a utilização da arbitragem, existem alguns pré-requisitos da lei, só eu dizer, opa, eu quero a cláusula aí compromissória, coloco lá no contrato, como é que funciona isso? Não, na verdade, quando da confecção do contrato de promessa de compra e venda, as partes instituem que vai conter uma cláusula que é chamada cláusula compromissória. A lei de arbitragem ela prevê diversos requisitos para que essa cláusula tenha validade. Um deles é que é o conceito de que a cláusula deve ser tida como cheia. O que isso significa? É a indicação da corte onde vai tramitar eventual conflito, a cidade e até mesmo, em algumas situações, já a nomeação do árbitro. Aí tem que assinar especificamente essa cláusula ou só a assinatura do contrato como um todo resolve? Não, na verdade, realmente existem diversos requisitos para que a cláusula seja considerada válida. A lei de arbitragem prevê, por exemplo, que para a cláusula ser considerada válida, ela tem que ser tida como cheia. Exemplo, ela tem que delimitar qual é a corte de arbitragem onde o conflito vai tramitar e, em algumas vezes, até mesmo já a nomeação do árbitro. Entendi. Aí tem aquela questão do mito ou verdade, que além da assinatura do contrato, tem que ter uma assinatura específica na cláusula que vai ali estabelecer esse compromisso arbitral. Isso é verdade? É um mito ou uma verdade? É uma excelente pergunta, Dr. Flávio. Realmente não é mito, é verdade. A cláusula compromissória demanda uma assinatura específica, num campo específico. A pessoa, além de assinar o contrato de promessa de compra e venda, deve vir abaixo da cláusula compromissória um campo para que ela assine. Isso demonstra efetivamente a eleição da arbitragem para eventuais conflitos daquele contrato, caso existam. A lei ela preza muito aí realmente é resguardar aquela pessoa que está assinando. Ambas as partes estão assinando, né? Um contrato que ele é um acordo de partes, às vezes se coloca ali entre as linhas alguma casca de banana, né, com o fim de poder prejudicar alguém. Então, por isso que a lei de arbitragem ela prevê que haja assinatura ali nesse campo específico para poder atestar que ambas escolheram aquela corte, às vezes aquele árbitro, o local e etc., né, com a questão de segurança. E vamos lá, tem outra pergunta aqui que fala o seguinte: qual o principal reflexo, né, quando um consumidor ou alguém que vai estar adquirindo um imóvel assina uma cláusula compromissória? É muito interessante as pessoas terem essa informação, e a sua pergunta é muito boa, porque a arbitragem, quando assinada no contrato de promessa de compra e venda, ela vincula as partes à utilização da corte arbitral. O que isso significa? Em eventual necessidade de ajuizamento de uma demanda para discutir qualquer coisa do contrato, como, por exemplo, um pedido de rescisão, este pedido vai ter que ser feito junto à corte de arbitragem. Não, a parte vai ter abdicado desse ajuizamento na justiça comum. Esse é um dos reflexos que causou muita demanda no judiciário a respeito da instituição da arbitragem nesses contratos de compra e venda. Vou melhorar aqui para o nosso telespectador.
Todo mundo acha que quando tem algum problema, ele vai buscar os direitos na justiça, né? Ele acha que vai ter ali um juiz togado, né? Que vai receber aquele pedido dele e vai julgar o seu processo. Ele vai ter ali uma sentença, né? Que vai apontar de forma coercitiva um direito de alguém para que aquele que, sei lá, causou um dano ou que tem que cumprir alguma coisa, ele possa, através de uma medida coercitiva, né? Força do juiz de direito, vai cumprir ali aquela determinação. Vamos trazer aqui para o pessoal essa diferenciação. A gente tem o meio do judiciário e o meio da corte, né? A corte arbitral seria isso, para poder discutir a respeito desse tema, quando se escolhe essa cláusula aí desse compromisso arbitral? Exato. Compromissória, as partes acabam se vinculando e em casos de discussão sobre o contrato, exemplo, um pedido de rescisão, um pedido de revisão de parcelas, a cláusula indica que este pedido vai ter que ser feito na corte de arbitragem. Algum prejuízo na escolha dessa via? Sim, infelizmente a lei foi idealizada para desafogar o judiciário nas demandas corriqueiras, digamos assim, principalmente em casos de muitos pedidos de rescisão, revisão e até outras demandas que a arbitragem acaba abarcando. Mas existe um grande problema que as cortes de arbitragem, nem todas as decisões acabam seguindo os entendimentos dos tribunais. E muitas decisões acabaram ferindo o direito de diversos consumidores. Tais situações causaram uma enxurrada de ações na justiça comum justamente para questionar a validade da cláusula compromissória nesses contratos de compra e venda. Outra questão que se fala muito, né, que você, quando escolhe, né, pela via arbitral, você perde o direito, por exemplo, de uma condenação de uma sentença injusta. Isso é verdade? Não existe recurso? Infelizmente a lei de arbitragem não trouxe no bojo, né, dos artigos a previsão de um recurso caso as partes não concordem com a sentença. Eventual discordância vai fazer com que a parte tenha que pedir ajuizar, na verdade, uma ação de nulidade de sentença arbitral na justiça comum. Só que a lei também restringiu muito as possibilidades de pedido de nulidade. Então, muitas vezes, infelizmente, as pessoas se deparam com sentenças injustas que não analisaram corretamente o caso concreto e não podem, dentro da arbitragem, lutar contra essa sentença, porque realmente não há previsão de recurso. Então, assim, para que ambas as partes possam assinar algo dessa forma, é importante que eles conheçam quem vai julgar, né, quem vai ser o julgador, que corte arbitral é essa, para que possa ter a certeza que vai ser um profissional competente que realmente vai apontar o direito de um lado ou de outro, não é isso? Temos aqui uma pergunta que diz assim: diante dos diversos conflitos envolvendo a arbitragem nas relações de consumo, aqui no TJ Goiás, por exemplo, qual a postura adotada? Depois de muitas ações na corte, porque aqui em Goiânia, eu vou falar de casos concretos, os empreendedores, durante muitos anos, utilizaram com muita frequência a cláusula compromissória nos contratos. Então, quando vieram os conflitos, principalmente ali em meados de 2014, 2015, quando nós tivemos uma grave crise econômica, as ações foram, a maioria, 99,9% das ações foram ajuizadas nas cortes. Os pedidos de retomada dos imóveis, pedidos de rescisão dos contratos. E após essas sentenças que não foram favoráveis aos consumidores, muitas pessoas ajuizaram ações na justiça comum para tentar destituir essas sentenças de arbitragem. Devido a essas repetidas demandas no judiciário, o Tribunal de Justiça daqui acabou entendendo por unanimidade, eu vou dizer assim, porque ele acabou editando uma súmula declarando nula a cláusula compromissória caso o consumidor não tome a iniciativa da arbitragem. A súmula é a súmula 45 e ela indica exatamente isso, que caso a arbitragem não tenha sido instituída pelo consumidor,
a cláusula compromissória será declarada nula e, caso o procedimento arbitral tenha seguido até a sentença, consequentemente, essa sentença arbitral restará anulada. Na prática, como é que se vê? Na prática, se algum consumidor que está nos assistindo tiver a necessidade jurídica, ele deve procurar um profissional que tenha conhecimento acerca da matéria, tanto do direito imobiliário quanto da arbitragem, porque ele vai ter que provavelmente mover uma ação na corte, caso ele já tenha sofrido uma sentença arbitral, para que ele possa pedir a nulidade dessa sentença com a fundamentação na súmula do tribunal. Bom demais. Gente, acredito que não dá para poder esgotar o tema, né, num único programa. Nosso tempo aqui ele é curto, né? O nosso programa, o Varela Torres. Mas eu quero agradecer, nosso programa está chegando ao final, agradecer aí ao Dr. Jarbas, né, por estar aqui conosco pela primeira vez. Espero que você volte outras vezes para poder tirar as dúvidas do nosso telespectador no que se refere ao tema aí, direito imobiliário. Doutor Flávio, eu que agradeço e agradeço também a todos os telespectadores. Agradeço a sua audiência, você que nos assiste pelo canal do YouTube, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, e você que nos assiste pela Rede Capital de Comunicação. Foi muito bom ter você aqui conosco mais uma vez, e Deus te abençoe.